Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha minha, tudo bem? Então hoje nós teremos aula sobre islamismo. Mas que desgraça é isso de islamismo? Islamismo é uma religião que surge com Maomé, o profeta Maomé. Então, tem um conceito aqui de religião. Religião é um conjunto de doutrinas, rituais, de práticas que pretendem estabelecer o contato entre divindade e humano. Bem, independentemente do que pensamos da religião, ela é uma realidade estruturante das sociedades, ou seja, ela faz parte do conjunto, né, da sociedade. E a compreensão da história da humanidade faz-se tendo em conta a dimensão religiosa. Então, na verdade, a religião responde às nossas perguntas fundamentais sobre do ser humano, tipo quem sou, onde venho, para onde vou. Bem, então é que tem algumas semelhanças, alguns pontos semelhantes entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Bem, nós temos a ideia do Deus único, né? Ele nasce com a ideia de Abraão, do profeta, e se ramifica em duas partes. Então, segundo os preceitos da religião, as normas, as regras, os dogmas do islamismo, Maomé tem uma ligação direta com Ismael, tem uma descendência de Abraão. Ao passo que Jesus Cristo, né, de Moisés, de Isaac. Bem, então tem pontos em comum, mas também tem algumas diferenças. Vamos nós. Islão ou islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita num único Deus, surgiu na Península Arábica, né, atual Arábia Saudita, no século VII, baseado nos ensinamentos religiosos do profeta Maomé, registros no livro sagrado Alcorão ou Corão. Corão porque coro, como eles registravam as regras, as leis, os dogmas do islamismo num coro de animal. Vale lembrar que o Alcorão ele não foi escrito por Maomé na época de Maomé, assim como de Jesus. Os seguidores do Maomé é quem escreveram, muito tempo depois. Na época deles, tanto de Jesus quanto de Maomé, não era tão importante a escrita, e sim a chamada tradição oral, certo? Vamos nós. Islão é da palavra, né, do português, Islã, que significa submissão voluntária e incondicional à vontade de Deus. Então, ser convertido ao Islã significa estar submisso, totalmente submisso à vontade de Deus. Bem, em árabe é como din, que significa modo de vida ou religião. Bem, essa palavra tem uma relação etimológica, ou seja, ligada à palavra, com outras palavras árabes, como salam, shalom, que significam paz. Bem, o islamismo nasceu na Arábia, né? Maomé, vou falar agora assim, solto sem o slide. Maomé, ele nasce numa cidade sagrada chamada Meca, na região da Arábia, e ele nasce num povoado que era politeísta e que era ligado diretamente a comerciantes. E só que Maomé falar de monoteísmo dentro de uma tribo onde as pessoas acreditavam em politeísmo não iria combinar muito bem, não é isso? Então ele foi obrigado a se afastar de Meca e começar a peregrinar até ser bem recebido numa outra cidade chamada Medina, onde ele tinha parentes, comerciantes que deram um suporte a ele, certo? Bem, então aqui, gente, é a Pedra Negra. Então, antes do Maomé se converter ao islamismo, existia uma religião lá na cidade de Meca, e essa religião como eu falei, politeísta, cada período tinha uma devoção, uma adoração a um tipo de Deus. E as pessoas iam para lá e tinha uma representação muito importante a essa pedra negra, que na verdade, uma pedra do espaço que caiu e que eles
Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha minha, tudo bem? Então hoje nós teremos aula sobre islamismo. Mas que desgraça é isso de islamismo? Islamismo é uma religião que surge com Maomé, o profeta Maomé. Então, tem um conceito aqui de religião. Religião é um conjunto de doutrinas, rituais, de práticas que pretendem estabelecer o contato entre divindade e humano. Bem, independentemente do que pensamos da religião, ela é uma realidade estruturante das sociedades, ou seja, ela faz parte do conjunto, né, da sociedade. E a compreensão da história da humanidade faz-se tendo em conta a dimensão religiosa. Então, na verdade, a religião responde às nossas perguntas fundamentais sobre do ser humano, tipo quem sou, onde venho, para onde vou. Bem, então aqui tem algumas semelhanças, alguns pontos semelhantes entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Bem, nós temos a ideia do Deus único, né? Ele nasce com a ideia de Abraão, do profeta, e se ramifica em duas partes. Então, segundo os preceitos da religião, as normas, as regras, os dogmas do islamismo, Maomé tem uma ligação direta com Ismael, tem uma descendência de Abraão. Ao passo que Jesus Cristo, né, de Moisés e Isaac. Bem, então tem pontos em comum, mas também tem algumas diferenças. Vamos nós. Islão ou islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, acredita num único Deus, surgiu na Península Arábica, né, atual Arábia Saudita, no século VII, baseado nos ensinamentos religiosos do profeta Maomé, registros no livro sagrado Alcorão ou Corão. Corão porque coro, como eles registravam as regras, as leis, os dogmas do islamismo num coro de animal. Vale lembrar que o Alcorão ele não foi escrito por Maomé na época de Maomé, assim como de Jesus. Os seguidores do Maomé é quem escreveram, muito tempo depois. Na época deles, tanto de Jesus quanto de Maomé, não era tão importante a escrita, e sim a chamada tradição oral, certo? Vamos nós. Islão é da palavra, né, do português, Islã, que significa submissão voluntária e incondicional à vontade de Deus. Então, ser convertido ao Islã significa estar submisso, totalmente submisso à vontade de Deus. Bem, em árabe é como din, que significa modo de vida ou religião. Bem, essa palavra tem uma relação etimológica, ou seja, ligada à palavra, com outras palavras árabes, como salam, shalom, que significam paz. Bem, o islamismo nasceu na Arábia, né? Maomé, vou falar agora assim, solto sem o slide. Maomé, ele nasce numa cidade sagrada chamada Meca, na região da Arábia, e ele nasce num povoado que era politeísta e que era ligado diretamente a comerciantes. E só que Maomé falar de monoteísmo dentro de uma tribo onde as pessoas acreditavam em politeísmo não iria combinar muito bem, não é isso? Então ele foi obrigado a se afastar de Meca e começar a peregrinar até ser bem recebido numa outra cidade chamada Medina, onde ele tinha parentes, comerciantes que deram um suporte a ele, certo? Bem, então aqui, gente, é a Pedra Negra. Então, antes do Maomé se converter ao islamismo, existia uma religião lá na cidade de Meca, e essa religião como eu falei, politeísta, cada período tinha uma devoção, uma adoração a um tipo de Deus. E as pessoas iam para lá e tinha uma representação muito importante a essa pedra negra, que na verdade, uma pedra do espaço que caiu e que eles
Então, vamos para a aula número 3. Essa aula, né, longa, né? Estávamos falando sobre as regras principais, né, das leis do Alcorão, do islamismo. Então, a fé na predestinação, a ideia de que Allah sabe tudo e pode decidir sobre tudo que acontece com cada pessoa. E vale lembrar que uma vez uma pessoa convertida ao Islã, ela tem que peregrinar pelo menos uma vez a Meca. Certo? Por quê? Porque é a cidade onde Maomé nasceu é a cidade mais importante. Então, os 5 pilares do Islã: recitação ou aceitação do credo, o Shahada. Alguns grupos islâmicos da Idade Média consideravam a Jihad, a Guerra Santa, como o 6º pilar do Islã. Muitas divisões mais radicais do islamismo ainda, né, pregam a Jihad. Bem, oração 2, oração 5 vezes por dia, Salah. 3, a esmola. 4, observância do jejum, o Ramadão. Então tem um período do ano que eles ficam jejuando durante todos os dias. É praticamente um mês, bebendo só água, comendo alguns alimentos que são permitidos, uma espécie de purificação do corpo. E a 5ª, a peregrinação a Meca, como o tio Lele já falou. As 3 cidades sagradas, Meca, como já falei para vocês, foi lá onde está a pedra sagrada, né, pedra negra, e é onde o profeta Maomé nasceu. Medina, a cidade que recebeu o Maomé, e tá onde está o túmulo dele, né, do corpo dele. E Jerusalém, aonde supostamente ele subiu aos céus. Bem, então nós temos aqui um esquema mostrando origem, fundador, Deus, né? Origem Meca ou Medina, fundador Maomé, Deus é Alá, os símbolos, a Hilal é uma lua que representa o calendário muçulmano, então, pois é, o calendário muçulmano não tem o mesmo calendário cristão. O templo é uma mesquita e os textos sagrados, o Alcorão ou Corão, eles devem ser recitados. A outra coisa, uma vez convertida, a pessoa não pode ficar lendo, não é qualquer pessoa que lê. Outra coisa, ninguém pode descrever fisicamente como foi Maomé. E tio Lelê, e se eu sou um cartunista e desenho Maomé? Prepare-se para morrer. Pois é, certa vez um colunista, um cartunista francês fez isso aí, ó. Pois é. A doutrina, a existência de um só Deus, a ideia da predestinação, a ressurreição, necessidade de fazer a guerra santa, a jihad, a doutrina consagrada do Alcorão, a moral seria submeter-se a Alá, pela simples submissão, não existe qualquer preceito que vise o melhoramento pessoal, praticar a hospitalidade, repudiar o adultério, pois é, nos países mais radicais, eles aceitam a poligamia, mas não aceitam o adultério. A mulher que adulterar, ela poderá ser apedrejada até a morte. Repudiar carnes impuras e bebidas alcoólicas. Aquela biritinha, não pode. Dia santo é a sexta-feira. O culto, 5 pilares do islamismo, profissão de fé, não existe senão um único Deus e Maomé, o único profeta. Rezar 5 vezes, jejuar, dar esmola e a Meca, já vimos isso aí. Principais festas é o Ramadã, né, é a festa principal deles. O sacrifício de Abraão, 2 meses depois do Ramadã, o Ramadã. Beleza, galerinha minha? Então ficamos por aqui. Nossa aula termina aqui. Beijinho nas crianças e ó, até mais.